Fala pessoal, Alan de Oliveira aqui na nossa aula aqui sobre investimentos e hoje a gente vai falar sobre como você pode perder o medo de investir em ações. Isso é uma coisa muito comum naquelas pessoas que não investem ainda, elas têm medo, elas têm receio de perder dinheiro na bolsa, na verdade é o medo de perder, e isso ocorre também com quem já investe. As pessoas acham que só porque ela iniciou o mundo dos investimentos passou o medo de investir. Não, as pessoas têm medo de investir. E eu diria que o medo é um grande vilão para o seu retorno, porque com medo você toma decisões erradas. E o investidor, ele tem que ser estratégico, ele tem que ser frio nas suas decisões. Então, o medo, muitas vezes, ele vai levar você a decisões erradas de investimento. Então, quero que vocês entendam aqui um pouquinho o que eu vou explicar nessa aula, alguns conceitos bem importantes para frisar na cabeça de vocês e vocês entenderem a essência de você investir sem medo, investir com mais tranquilidade, tá bom? Vamos lá? O que é que vocês vão ver aqui nessa aula? Vocês vão ver aqui que a ação é uma empresa, preço pouco importa, mas importa um pouquinho, mas pouco importa. Indicador de acompanhamento para você acompanhar mais do que o próprio preço. Vou dar alguns exemplos práticos e por último eu vou falar e se a minha ação cair, o que você deve fazer. Então, primeira coisa que a gente tem que ter no horizonte aqui na nossa cabeça, gente, é que a ação é uma empresa e não um preço. Isso é uma coisa muito difícil de entender. Porque quando eu falo isso para entender é o seguinte, porque é fácil falar isso que a ação é uma empresa, né? Acho que no geral a maioria das pessoas sabem que estão comprando a Petrobras, a empresa Petrobras, e a ação não é um preço. Só que você paga um preço e você vê um preço. O grande problema é a forma como é feita. Quando você vai lá, sei lá, você vai lá e compra um celular. Aí você paga o valor e está com o celular em mãos. Então você automaticamente, claro que não automaticamente, mas é mais fácil por você entender, para o seu cérebro entender, que é aquilo que está na sua mão. Você tangibilizou algo. Quando você compra uma ação, você compra um título de R$ 20, que está 21, que está 19, que está 18. Ou seja, a tangibilização da ação é um preço. Mas no final das contas, você comprou uma empresa. Então, você não consegue tangibilizar uma ação. Então, quando você compra uma ação, você tangibiliza um preço. Você não tangibilizou um ativo, que é a empresa. Então, a gente tem que ter esse processo, vamos dizer assim, mental de destangibilizar esse preço e pensar que você comprou uma empresa. Então, quando você comprou, sei lá, as ações da Ambev, vai aparecer na sua conta na corretora, vai estar lá, você tem 1.000 ações da Ambev a R$ 10. Só que agora ela está 9. Então você está perdendo aí 10%. É isso que aparece para você. Então você fica muito tangibilizado no preço. Mas no final das contas, você comprou uma empresa. E o preço é loucura de mercado. O melhor exemplo que eu gosto de dar, que é um exemplo triste, mas é um exemplo de fácil compreensão, foi no ataque das Torres Gêmeas, né? Do World Trade Center. Naquele dia, foi, se eu não me engano, era de manhã aqui no Brasil. Eu não me recordo exatamente o horário, mas se não me engano foi de manhã. E as ações caíram 10% lá no dia, a mais, até não recordo o valor exato, mas as ações caíram. E aí, na essência, você vê, poxa, minha ação caiu 10% por conta de um atentado terrorista nos Estados Unidos. A Petrobras deixou de furar o chão e extrair petróleo, deixou de trabalhar, a Vale do Rio Doce deixou de minerar ali e extrair o minério de ferro, a Gerdau parou lá seus trabalhos, o Itaú parou de faturar, parou de ganhar dinheiro com juros, a Ambev parou de vender cerveja, a Marfrig parou de vender carne, a Sul América parou de vender seguro. Não, foi lá nos Estados Unidos, todas as empresas continuaram com seu caixa, continuaram com seu faturamento, continuaram com seu negócio rodando. E ainda assim, as ações caíram. Então você tem que entender que o preço não corresponde ao mercado. O preço não corresponde à sua empresa. O preço corresponde ao humor do mercado naquele momento. E naquele momento, durante um atentado terrorista dessa dimensão, dessa gravidade, o mercado ficou com medo e vendeu as suas ações. O mercado caiu. Então a gente tem que entender que
A tangibilização que a gente está vendo nada mais é do que algo de humor do mercado e não reflete efetivamente na empresa. Então, pense o seguinte: então o mercado toma a sua decisão de preço no curto prazo baseado no seu humor e não efetivamente no que aconteceu na empresa. Então, o exemplo do ataque das Torres Gêmeas é o exemplo mais claro disso, onde aconteceu um fator externo que não influenciou em nada nessas empresas e ainda assim suas ações caíram. Então, é isso que o investidor tem que estar atento. A gente está comprando aqui empresas e não o preço. Se você ficar no preço, você está fadado a perder dinheiro, gente. O investidor que se prende demais ao preço está fadado a perder dinheiro. Esse é o principal conhecimento que eu quero passar aqui para vocês. Outro exemplo que eu posso dar é que, sei lá, você comprou um carro e você quer vender o carro. Você comprou o carro, passou 2 anos aí com o carro na mão. Você passou 5 anos com o carro na mão. Você comprou 5 anos com o carro. Seu carro está desvalorizando, você está perdendo dinheiro. A questão é que você não vê isso. Nas ações você vê, porque toda vez que você acessar a conta da sua corretora, você vê lá que caiu. Mas o seu carro está caindo também. Mas como a tangibilização dele é através de um carro, de algo que você consegue ver, tocar, dirigir, utilizar, você não vê a sua cotação caindo, mas está caindo dia a dia. Porque quando você compra um carro, é um ativo que só faz perder valor. Você comprou ele lá por 50 mil e ele só faz perder valor. Vale 45 quando você é da concessionária, depois vale 40, depois de um ano, depois vale 35, vale 20. Então, todo dia ele está depreciando, todo dia ele está perdendo valor. Mas você não vê isso. Imagine que todo dia tem alguém te ligando para comprar o seu carro que você quer vender. Então, o seu carro vale 30 mil, aí tá todo dia alguém te ligando. Compra por 25, compra por 22. Se você ficar olhando o preço que as pessoas estão oferecendo, você vai ficar maluco. Porque todo mundo quer comprar mais barato. Eu quero comprar minhas ações mais baratas, então eu ofereço mais barato. É isso que o investidor tem dificuldade de entender. As pessoas que têm medo de investir é porque elas tangibilizaram a sua ação como se fosse um preço. Sua ação não é um preço, sua ação é uma empresa que está faturando, que está gerando caixa, que está gerando lucro. Então, você tem que sair desse mundo do preço. O preço tem outras pessoas aí, outros investidores, que pregam que preço não importa. E quando ele fala preço não importa, ele está certo. Porque na essência, o preço importa muito, o preço é muito importante. Porque você não quer pagar caro por nada. Mas se você ficar nessa noia de preço, se você tangibilizar os seus investimentos através do preço, você vai errar. Então, quando esses investidores, quando esses professores estão falando de que preço não importa, é muito mais no caráter de dar resultado, é muito mais no caráter didático para que você consiga se desenvolver como investidor. Porque para você se desenvolver como investidor, você vai ter que abstrair o preço diversas vezes em sua vida. Porque muitas vezes vai estar caindo. E se você não entender que você está comprado em uma empresa que não mudou nada nela, você pode entrar numa corrente de querer vender e tomar decisões erradas. Então, preço pouco importa. Então, seguindo aqui, gente, preço pouco importa. O que realmente importa é se a empresa vai entregar no futuro. O caixa é gerado a todo segundo, gente. Então vamos lá. Neste exato momento aqui que eu estou falando com vocês, vocês vão estar vendo esse vídeo aí no YouTube, ou na comunidade dos alunos, em qualquer plataforma que você vai estar vendo esse curso aqui. Você vai estar lá e tá lá vendo 10 horas da manhã. Você tá vendo agora 4 horas da tarde, não importa. Neste exato momento tem alguém comprando uma cerveja no mercado. Neste exato momento a Ambev está faturando. Neste exato momento tem alguém comprando um imóvel no Brasil e tem uma construtora faturando. Neste exato momento tem alguém fechando um seguro de carro e tem uma seguradora faturando. Neste exato momento tem alguém pagando juros no cartão de crédito e está o banco faturando. A caixa é gerado a todo segundo e isso não se reflete no preço, no curto prazo da ação. Então o preço pouco importa. Por quê? Porque neste exato momento está sendo gerado caixa, está sendo gerado lucro na empresa. A gente só vai saber desses números daqui a um trimestre, quando tiver uma divulgação dos resultados, que a gente vai saber do número. Então isso não reflete o preço no momento. Então o preço é o humor do mercado no momento e não o que está acontecendo na empresa. Então, quando você tangibiliza demais o negócio no preço, você está preocupado com o preço. Então, exatamente aqui agora, sei lá, a Ambev está caindo aqui 0,23. E é possível que ela esteja vendendo cerveja pra caramba hoje.
Só que isso não se sabe ainda, o mercado não sabe, porque o que importa é o que a empresa vai entregar no futuro. O que importa é que está sendo gerado caixa hoje, é isso que importa. O preço é só o modo momento. Quando o mercado souber desse resultado daqui a um trimestre, faturamento recorde da Ambev, vendeu 100% a mais no trimestre. Você vai ver para onde vai o preço. O preço vai lá para cima. Por quê? Porque o mercado só descobriu essa informação lá na frente. Hoje, neste exato momento, está sendo gerado vários caixas, vários negócios para as empresas e isso não vai ser computado no preço. Então, o preço pouco importa. O que importa é como a empresa vai reagir no futuro. Qual vai ser o resultado da empresa lá na frente? Qual vai ser o fluxo de caixa da empresa lá na frente? É isso que realmente importa. Então, o preço pouco importa. O preço não reflete a realidade da empresa no momento. Ele reflete o humor do mercado e a expectativa do mercado. Então, quando a gente vai pegar aí, gente, o preço de uma ação, é o seguinte. Eu quero que você coloque aqui como visão o seguinte. Isso aqui é para fins didáticos, tá? Então, eu quero que você compreenda. Vai ter inúmeras teorias de definição do preço de uma ação. Eu vou te dar uma definição a fins didáticos, para ficar mais fácil a sua compreensão. Os alunos aí do curso têm acesso a aula de fluxo de caixa descontado, minhas ideias de valuation, como a gente constrói isso. Isso a gente conta mais profundamente no curso, tá? Nessa aula aqui, a ideia é que vocês entendam a lógica para você perder o medo de investir em ações. Quando eu falo que preço importa, gente, a gente tem que entender como é que funciona a lógica do preço de uma ação. Então, basicamente, o preço de uma ação, a fins didáticos, ela é o fluxo de caixa esperado, ou seja, quanto aquela empresa vai gerar de fluxo de caixa livre ali na frente, daqui a um ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 10 anos, daqui a 30 anos, na sua perpetuidade, dividido por mais a taxa de retorno exigida. O que é a taxa de retorno exigida? Isso aqui é algo muito pessoal, vamos falar assim. Eu posso exigir para o meu investimento uma taxa de retorno de 20%. Eu posso exigir para o meu investimento uma taxa de retorno de 10%. Isso vai de acordo com a sua avaliação do negócio e com a sua avaliação do momento. Então, por exemplo, eu vou investir em um negócio que, na minha visão, é muito arriscado. Varejo. Varejo no Brasil é um negócio difícil. E eu vou investir num varejista pequeno, uma empresa que começou agora, que não tem tanto caixa, enfim. Então, é um negócio mais arriscado. Então, para eu investir nessa empresa, eu quero uma taxa de retorno de 30%. Eu que defini. Eu vou investir no Itaú. O Itaú já é um banco consolidado, tem não sei quantos anos no Brasil, tem todo o potencial do mundo de resolver qualquer número ruim, porque ele tem história, ele tem lucro, ele tem resultado, então ele tem reserva de lucro, então ele consegue segurar qualquer momento ruim. É um banco que a gente sabe aí que se ele acontecer algo crítico com ele, a gente sabe que ele pode pedir ajuda, porque é um banco de valor, é um banco histórico, enfim. Então você tem várias razões para achar que o Itaú é um investimento mais seguro. Então eu exijo uma taxa de retorno naquele investimento menor, eu exijo 10%. Claro que são números hipotéticos. Então a taxa de retorno ela é questionável e ela vai de acordo com o humor da pessoa, com o momento, com o negócio. É algo realmente bem pessoal, é algo que realmente cada um pode exigir um valor diferente. Então o preço da ação basicamente seria o seu fluxo de caixa futuro, quanto ela vai gerar, dividido pela minha expectativa de retorno. E aí eu tenho um preço justo da ação. Dá um exemplo aqui, a fins didáticos também, bem simples. Então eu tenho aqui uma empresa qualquer que o fluxo de caixa esperado é de 100 reais, tá? É só um exemplozinho qualquer, tá? E aqui eu tenho um cenário 1, que a Selic está 2%, ou seja, a nossa taxa de juros está 2%. E por a taxa de juros está baixa, eu exigi 2% de taxa de juros. Não tem problema, é só um exemplo hipotético, eu poderia exigir mais, mas eu exigi 2%, e aí o preço-alvo, o preço justo daquela ação ficou em R$ 98,03. E no cenário 2, eu coloquei que a Selic estava de 14% e a taxa de retorno exigida para mim foi de 20%, eu quero uma taxa de retorno maior. Então o preço-alvo foi para 83,33, ou seja, de 98 foi para 83 o meu preço-alvo daquela ação, o preço justo daquela ação. Então eu quero te mostrar que é a mesma empresa, o mesmo fluxo de caixa,
só mudou a minha expectativa com relação à taxa, a minha taxa exigida. Então, se minha taxa de retorno exigida muda, o preço muda da ação, o preço justo muda. Então, eu estava num cenário onde a taxa de juros era de 2% e eu fui para um cenário onde a taxa de juros foi para 14%. Então, nesse cenário de 14%, eu exijo uma taxa de retorno maior. Por que você exige uma taxa de retorno maior, Alan? Porque eu quero um retorno maior que da renda fixa. Se a renda fixa está me dando 14%, eu vou na ação, eu quero 20%, eu quero 30%, eu quero mais. Eu quero um retorno maior naquela ação, naquela empresa, porque eu estou assumindo mais risco. Então, todo mundo, quando investe em ações, deve ter uma taxa exigida superior à Selic, superior à renda fixa. Então, a gente pode ver que a empresa com as mesmas perspectivas futuras de fluxo de caixa, as mesmas perspectivas, o cenário 1 e 2, o fluxo de caixa esperado são iguais, só mudou a minha taxa de retorno exigida por conta do aumento da Selic. Então, estava num cenário onde a Selic era 2, a Selic foi para 14 e a minha taxa de retorno foi de 20%. Isso já diminui o preço-alvo da ação. E aqui está um exemplo do que aconteceu no passado. Aqui tem uma ação, tá, gente? Esse indicador aqui, esse tracinho azul aqui, essas linhazinhas azuis aqui, é o lucro por ação, tá? Então a gente está vendo aqui a ação negociada aqui embaixo e o lucro por ação recuando aqui entre 2014, 2015 e 2016. Contextualizando para vocês, 2010, 2014, 15, 16, a gente estava tendo aí uma alta de juros. Nosso pico de juros foi em 2016. Ou seja, a gente está vendo a ação caindo e os juros estavam sendo elevados. Se os juros são elevados, a minha taxa de retorno exigida é superior, é maior. Isso cai o preço-alvo da ação. É isso que eu quero que vocês entendam, ó. Taxa de retorno exigida maior, cai o preço-alvo da minha ação. Então a gente está vendo aqui a empresa entregando um bom resultado, né? Diminuindo seus lucros, porém a taxa de juros estava subindo, então as ações caíram. A partir de 2017, aqui, 2018, 2019 até 2020 aqui, foi um cenário que em 2017 iniciou a alta o recuo de juros, desculpa. Então a gente estava com juros lá nos 14 em 2016 e os juros caiu lá para os 6,5, se eu não me engano, para 2020. Então a gente teve o cenário de queda de juros de 2017 até 2020. Caiu também em 2020, mas a gente teve esse recuo. E o que aconteceu? 2017 a ação começou a subir, 2018 a ação subiu, e de 2018 para 2019 a ação explodiu, subindo 230% aí nesse prazo aí, do meio de 2018 até 2019. Então, o que aconteceu, gente? Por que a ação se valorizou tanto se o lucro dela, olha essa linha azul, o lucro dela praticamente permaneceu constante. Caiu um pouquinho, subiu, caiu um pouquinho, mas permaneceu mais ou menos no mesmo patamar. Ou seja, a empresa não entregou mais. A empresa não entregou mais. Então, para essa ação ter se valorizado tanto, são duas razões. Uma, o mercado está com uma expectativa do fluxo esperado maior, o fluxo de caixa maior, ou seja, o mercado aumentou a sua expectativa de fluxo de caixa da empresa, ou seja, ela vai entregar mais lucros lá na frente, é uma possibilidade. E a outra possibilidade é a taxa de retorno exigida. A taxa de retorno exigida é inferior, porque os juros caiu. Então, se os juros caíram, saíram de 14 aqui para 6,5, para 6,7 aqui, 8, não sei quanto é que estava exatamente aqui. Ou seja, o investidor em 2016 estava estudando o preço justo daquela ação com uma taxa de retorno exigida de 20%, de 30%. Porque a taxa Selic estava 14%. Então o preço da ação cai. Quando chegou em 2018, 2019, que a Selic foi para 8, para 7, para 6, e ele viu que ia cair mais, a taxa de dele, de vez de 20, 30, passou para 10%. Então o preço da ação subiu, o preço justo da ação subiu. Ou seja, o preço da ação nada mais é do que um humor do mercado no curto prazo. Naquele momento, naquele cenário de juros baixos, opa, minha taxa de exigida é menos, eu exijo uma taxa menor para fazer esse investimento, então tá ok. O preço da ação subiu e eu vou comprar ela. E a ação subiu 200%. Então, essa é a lógica do preço, gente. Ou se tem uma boa expectativa de lucros futuros, e aí aquela empresa vai se valorizar por conta disso, ou se tem uma mudança na taxa de retorno exigida.
Então, esses são os cenários que a gente vê numa mudança de preço, pensando, lógico, num prazo maior. O investidor tem que estar pensando no longo prazo. Então, o investidor, gente, tem que estar consciente o seguinte: poxa, então a minha empresa não melhorou seus lucros, como é o caso aqui, não melhorou os lucros continuaram mais ou menos na mesma região, porém a minha empresa se valorizou porque a taxa de retorno exigida pelo mercado diminuiu. Isso faz aumentar o preço da ação, aumenta o preço da expectativa da ação. Então, é isso que o investidor tem que entender. São dois cenários que podem acontecer para você ganhar dinheiro na bolsa ou para você perder. Você vai perder se o fluxo, se a expectativa de fluxo futura diminui, ou se a taxa exigida de retorno aumenta. São os dois cenários que você perde dinheiro. E o que é que a gente tem que ficar preocupado aqui, gente, com o investidor que investe em ações e está com medo de perder dinheiro? É comprar boas empresas. Porque se você compra boas empresas, empresas que entregam resultado, empresas que entregam lucro, você tem uma garantia, eu vou colocar uma garantia entre aspas, mas você tem uma expectativa muito positiva de que aquele fluxo de caixa vai ser positivo. Então você tem a expectativa do fluxo de caixa positivo. Isso é legal. Aí você tem a expectativa do fluxo de caixa positivo, então você acredita que sua ação tende a se valorizar. Só que a gente sabe aqui no Brasil que a gente tem ciclos, né? Ciclos econômicos. Não só no Brasil, no mundo inteiro, mas no Brasil é um pouco mais drástico, né? Nossa política monetária derruba muitos juros ou sobe muitos juros. A gente não tem uma suavidade ainda no Brasil. Então, no Brasil a gente tem ciclos de juros baixos e tem ciclos de juros altos, e foi assim a vida inteira. Uma hora mais alto, outra hora mais baixo, enfim. E esse ciclo acontece durante muito tempo aqui no Brasil. Então você tem que entender que no momento de baixa da sua ação, que ela mantém os lucros bons, aquela baixa aconteceu por conta do aumento da taxa de juros, por conta da taxa de retorno exigida. Então muitas vezes ali é uma oportunidade de investimento, porque a sua ação manteve o lucro, manteve a expectativa de fluxo de caixa, simplesmente a taxa de juros subiu, aumentando a taxa de retorno exigida. Se a taxa de retorno exigida aumenta, o preço da ação cai. E se ela cai, é um cenário que muda lá na frente. Então eu sei que lá na frente a gente vai acalmar os juros e vai cair. Eu sei disso. Isso vai acontecer em algum momento. Pode demorar 1, 2, 3 anos, 4 anos, uma hora isso vai acontecer e você vai ter retorno daquele investimento. Agora, se sua empresa não entrega lucro, se sua empresa não entrega resultado, você precisa que a empresa mude, que a empresa passe a entregar resultado, que a empresa passe a entregar lucros. Aí sim você tem perspectiva de mudança. Então é muito mais inteligente para o investidor investir em empresas que entregam resultado há mais de 10 anos, um resultado consistente, um resultado esperado, porque ele está somente preso ali no ciclo de mercado. No ciclo de baixo ele compra, no ciclo de alto ele vende, no ciclo de baixo ele compra, e ele vai fazer isso. Por quê? Porque o lucro da empresa é constante. Então o investidor, na grande maioria das vezes, ele tangibiliza demais o preço e não entende nem como o preço funciona, não entende nem a microestrutura do mercado, não entende como funciona o mercado, como o mercado pensa. Então o mercado caiu aí, num cenário de juros alto, o juros só foi ajustar que a ação explodiu, a ação bombou de novo. Então, ou seja, o investidor que sabe que está comprando uma empresa, ele está comprando os lucros daquela empresa, ele está comprando o fluxo de caixa daquela empresa. O cenário do Brasil a gente não sabe, gente. Então, eu compro o Itaú, eu compro o Itaú porque eu tenho boas expectativas de que ele vai conseguir manter, aumentar o seu fluxo de caixa livre lá na frente. Seu fluxo de caixa esperado vai ser muito bom. Então eu compro o Itaú. Mas eu não sei se a gente vai passar por um ciclo bom ou ruim econômico no Brasil. E isso influencia no preço. Acabei de mostrar para vocês. Acontece que, se por acaso as ações do Itaú caem por conta do momento do ciclo econômico e ela mantém o seu lucro, é compra. Eu tenho que ter paciência. Eu tenho que continuar com minha posição. Eu não tenho que ter medo de perder dinheiro. Eu tenho que comprar mais. Porque isso é uma oportunidade. Então, quando você entende como funcionam as coisas, como funciona a dinâmica do mercado, você para de ter medo. E esse é o objetivo dessa aula, que você pare de ter medo de perder dinheiro em ações, pare de ter medo de investir em ações, porque vão ter ciclos de alta e vamos ter ciclos de baixa. Isso é natural, vai ter. O problema é se você está com uma empresa ruim. Se você está com uma empresa boa, continua comprando, vai embora. O cara que comprou tudo aqui em 2016, 2017 ganhou muito dinheiro. O cara que ficou com medo vendeu na baixa. E vendeu na baixa não foi nem porque a empresa ficou ruim, foi porque a taxa de retorno exigida não estava legal. E isso vai mudar.
E sempre vai mudar. Neste momento que eu estou gravando aqui essa aula, nossa Selic está de 13,25 e vários valuations que eu faço aqui, na gestora, que a gente está fazendo, estudando aqui, a gente tem uma taxa exigida diferente. E várias vão para 20, 25, 30, dependendo do negócio. Se os juros for para 2, quanto é que vai ser minha taxa exigida? Vai cair para 10, para 12, para 8. Com isso, o preço da ação vai, ó, subir. Então é isso que o investidor tem que entender. Às vezes a empresa pode continuar entregando resultado e isso não refletir no seu preço por conta de um momento econômico, por conta de um ciclo de mercado. O investidor que entende isso, ele para de perder o medo e começa a entender que isso são oportunidades. Então, o preço pouco importa. O fluxo de caixa esperado depende da empresa. Então a gente compra empresa boa porque a gente quer uma empresa boa para ela entregar o fluxo de caixa positivo lá na frente para a gente. A taxa de retorno exigida é o humor do mercado e ciclo econômico. O mercado pode estar muito pessimista e ele exige mais, o mercado pode estar muito exigente, ele exige mais, o ciclo está de alta de juros, ele quer mais, enfim. E os dois fatores que influenciam no preço da ação, o fluxo de caixa e a taxa de retorno esperada, são os principais drivers para formar o preço da ação. A gente escolhe, eu escolho a minha empresa que eu vou comprar. Se eu comprei Itaú, Itaú cresce 5% dos lucros em média todo ano, e eu não enxergo um cenário onde ele não vai conseguir crescer mais, ele pode diminuir o crescimento de 5 para 3, ainda assim é bom, claro que diminui a expectativa, mas continua sendo algo positivo. Então o seu preço vai oscilar muito mais na taxa de retorno exigida, que é o modo do mercado e o ciclo do mercado, do que na empresa. Então é só ter paciência, eu não preciso ter medo. Eu não preciso ficar com medo de perder dinheiro, porque minha empresa continua entregando resultado, minha empresa continua entregando lucro. Só estamos passando por um momento de humor e de ciclo de mercado ruim. Então a única coisa que você tem que fazer é esperar. Compra empresa boa, espera. Vai aportando, coloca dinheiro sempre. Quando está num ciclo ruim, coloca dinheiro até chegar ao ciclo bom. É isso que a gente faz, é isso que dá dinheiro. Parece simples, mas é de muito difícil execução. É muito difícil executar. Porque o investidor, boa parte das vezes, fica com medo quando a ação cai. Fica com medo, não quer investir mais, enfim. Quando é totalmente ao contrário. Se você comprar boa empresa, continue comprando eternamente. Continue acumulando capital nas ações, porque você vai ter um bom retorno. Então é pensar que o humor do mercado muda e o ciclo muda. Empresa boa, não. A empresa boa vai continuar entregando sempre. Claro que pode explodir tudo e empresa boa dar errado. Isso pode acontecer. Mas o que mexe o mercado é isso. É o humor do mercado e o ciclo econômico. E eu já te expliquei por quê. Por conta da taxa de retorno exigida para fazer o investimento. Então o preço pouco importa. Foque em empresas boas, que tenham bons fluxos de caixa esperados lá na frente. Isso é um bom negócio. Falar um pouquinho aqui do indicador de acompanhamento. Um indicador fácil, gente, para você ignorar o preço é o lucro por ação, o LPA. É um indicador que eu gosto bastante, porque ele me mostra quanto está gerando de caixa uma empresa. Ou de caixa não, desculpa, de lucro uma empresa. Então, se uma ação é R$ 20 e ela tem um lucro por ação de R$ 2, ou seja, ela está gerando R$ 2 de lucro para mim todo ano. 10%. Para mim é um bom investimento. Então você vê que a empresa está gerando lucro e isso é bom para o meu investimento. Então, o lucro por ação, gente, é o lucro da empresa dividido pelo número de ações. Um exemplo práticozinho aqui, o lucro líquido da empresa foi de R$ 1 milhão e ela tem 1 milhão de ações no mercado. Então, 1 milhão dividido por 1 milhão dá 1. O lucro por ação é um real. Ou seja, todo acionista ganha R$ 1 por ano. Mesmo que isso não vá para o seu bolso em forma de dividendos, porque não vai, vai ser uma fração disso, vai ser uma parte disso, a sua empresa está gerando valor, está gerando reserva de lucro, está gerando caixa. Então você tem que estar feliz com o investimento, porque as empresas estão gerando valor para você. Você quer um fluxo esperado lá na frente. É isso que você quer com sua empresa. Então as empresas que têm um lucro por ação elevado, um lucro por ação constante, mais do que elevado, constante, é muito bom, que mostra uma sustentabilidade nos lucros, e é o que a gente quer. A gente quer empresas com sustentabilidade nos lucros. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Alguns exemplos práticos, como eu falei que ia mostrar para vocês aqui nessa aula. Então a gente tem aqui o lucro por ação aqui da Natura. Olha o que aconteceu com a Natura, hein? Foi 2015 a 2016 em queda, 2017 subiu, aí explodiu naquela hora que eu falei. Aqui 2020 foi a crise do Covid, aí caiu bastante. Depois ela se recuperou, voltou a subir e caiu tudo agora em 2022. Olha isso, gente.
ela voltou para o preço lá de 2018, 2017, né, 2015, olha isso, a Natura voltou para o preço anterior. Aí você vai falar, o que é que aconteceu, gente? Por que a Natura voltou para o preço anterior? Então a gente tem aqui, ó, queda de juros até 2016, ou aumento de juros, desculpa, aumento de juros até 2016. De 2016 até 2021, nós tivemos aqui uma alta de juros. E 2021 iniciou, desculpa, troquei de novo, gente, desculpa. Até 2016, uma elevação nos juros, uma alta de juros. De 2017 até 2021, a gente teve uma queda de juros. E agora, de 2021 para 2022, a gente teve outra elevação de juros e muito rápida, né? Os juros saíram de 2 para 13,25, né? Muito rápido os juros subiram. Então, o que aconteceu com a ação? Voltou a cair. Por que voltou a cair? Porque a taxa de retorno exigida, ó, subiu, porque os juros subiram. Então, se a gente pegar aqui e olhar o lucro dela, ela está com o LPA, o lucro por ação, algo na casa aqui dos anos 2017, 2018, 2019, né? Ela está no mesmo patamar de preços, ou de lucros, né? Ela não está dando mais lucro do que dava há 5 anos atrás. Ela está dando mais ou menos a mesma coisa, né? Um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Tivemos essa queda aqui por causa do Covid, meio óbvio, né? Então ela diminuiu o seu lucro durante o período de Covid, o lockdown, fechou em fábrica, fechou empresa, diminuiu a lucratividade, vende menos, isso é normal. É justificável essa queda no lucro aqui em 2020 por conta do lockdown de Covid, mas depois que abriu, ela voltou a ter o mesmo lucro, né? Voltou a ter o mesmo lucro que tinha há 5 anos atrás, há 4 anos atrás. Só que o preço dela não é mais o preço de 2021 de R$ 50, R$ 56. O preço dela hoje é 13. Por quê? Porque ela está com o mesmo preço de 2015, Alan. Porque está com o mesmo lucro com uma taxa de retorno igual. É isso que o investidor não entende. Ele fica, caiu minha ação, micou. Por quê? Porque o investidor, ele compra aqui a R$ 50, porque ele acha que vai para 100. E aí, quando cai para 3, ele quer vender, porque investir na bolsa é ruim, eu tenho medo de perder dinheiro, estou perdendo muito, não faço mais aportes. O preço voltou para o preço justo. Se 2015, 2016 era esse preço, era esse patamar de lucro com juros praticamente igual. Então, 2016 lá, gente, a gente estava com juros 14 e o lucro igual. Ou seja, a taxa de retorno exigida com o lucro muito próximo é praticamente o mesmo preço que está hoje, os R$ 13. Então, exigia muito. Chegou aqui em 2021, lucro voltando. O mercado teve expectativa de lucro futuro que ela ia voltar ao patamar anterior. O mercado teve essa perspectiva. Com juros de 2, então ela tem um lucro com uma taxa de retorno exigida bem baixa, o que aumenta o seu preço. Por isso que ela foi para R$ 50. Então, o preço dela hoje é o preço justo. Por quê? Porque a taxa de retorno exigida é a mesma que a gente tinha lá em 2016, 2015. A taxa de retorno exigida é a mesma, o que justifica esses preços atuais. Alan, então quer dizer que quando a gente voltar para um ciclo de baixa de juros e esses juros for para 8% e a empresa continuar mantendo seus lucros, ela deve subir? Sim. Se a gente comprar a Natura nesse preço que está hoje aqui, de R$ 13,61, a gente está em 2022 que eu estou gravando essa aula, e os juros caírem para 2024, 2025, os juros recuarem, a gente não sabe até quanto recuar para 8, 9, você vai ver que se ela manter os lucros, ela tem que manter os lucros, tá, gente? Ela não pode cair a expectativa de fluxo de caixa futuro. Se ela manter os lucros, a gente vai ver essa ação lá nos 30, no 40 novamente. Porque a taxa de retorno exigida pelo mercado mudou. E isso mudou o preço da ação. Então a gente pode ver, gente, que o mercado é meio óbvio, né? Quando você olha num prazo longo, né? Um prazo maior, né? Você vê que a cotação segue o lucro da empresa e segue a taxa de retorno exigida. É isso que mexe no preço da ação. E no momento atual, a gente está justo. Eu posso falar que o preço está justo para o cenário atual. Se você aposta que ela vai manter o fluxo de caixa, eu estou apostando que a Natura vai manter o fluxo de caixa para os próximos 10 anos e que a gente vai cair os juros, é compra. Porque quando isso acontecer, ela já vai estar 20, 30. Então é compra para quem tem visão, é compra para quem tem a visão de longo prazo. Então o investidor não pode ter medo do mercado. Alan, mas eu comprei Natura e estou com medo. Comprei Natura nos R$ 30 aqui, foi para 50, ganhei dinheiro e estou com medo. Tô com medo, tá R$ 13, estou perdendo mais de 50%, estou com medo. Alan. Vamos lá, não tenha medo. Você vai continuar aportando seu dinheiro, seguindo uma estratégia, aportando naquelas empresas que você gosta, as empresas que estão melhores, as empresas que estão descontadas. No momento que o mercado mudar e o ciclo econômico mudar,
Se a Natura continuar entregando o mesmo lucro, continuar entregando a mesma coisa que ela entregou, esse preço vai voltar ou até vai ir bem mais. E até lá, gente, está ganhando dividendos, ó. Está ganhando dividendos, está ganhando dividendos. Se a empresa tem lucro, ela paga dividendos. Então você está ganhando dividendos. Está ganhando dividendos, está ganhando dividendos. Então é isso, gente. Não é uma recomendação de compra de Natura, nem pensar, eu não tenho Natura. Acho que tem um monte de empresa melhor aí para a gente estar olhando. Mas eu quero que vocês entendam a lógica da movimentação de preços. Que o pânico, que o medo de investir, nada mais é nada menos do que um modo do mercado e um ciclo econômico que muitas vezes pode ser passageiro. Se a sua empresa entregar resultado. Comprar empresa ruim e querer ganhar dinheiro também não dá, gente. Então, tem que saber disso. Aqui o exemplo do Itaú. Olha o Itaú como está diferente. O Itaú passou por um momento aqui de crise, né, de 2014, 15, 16, um aumento de juros. Você pode ver que ele não teve grandes elevações. Teve um momento agora aqui de 2017 a 2021, onde os juros caíram. Então, o Banco do Itaú subiu bastante, igual a Natura. Teve um bom momento de alta. Caiu aqui na Covid, a gente pode ver aqui, o lucro caiu em 2020 por conta do lockdown. E ele já voltou a ter um lucro superior até o de antes. Ou seja, o Itaú continua crescendo, continua entregando resultados. Por que o Itaú aqui caiu pouco, então? Ela caiu menos aí do que a Natura, já que em 2022 a gente está com os juros lá em cima novamente, né? Porque já que a taxa de retorno esperada aumentou, por que ele não está caindo tanto quanto a Natura? Porque ele conseguiu entregar mais, ou seja, o mercado tem boas expectativas para o seu fluxo de caixa futuro. Então o mercado espera que o fluxo de caixa futuro do Itaú vai ser maior do que esses. Então o mercado está colocando no preço um fluxo de caixa maior que está compensando um pouco a taxa de retorno maior. Então subiu o fluxo de caixa esperado e subiu a taxa de retorno exigida, equilibrou um pouco, por isso as ações do Itaú estão sofrendo menos do que as ações da Natura, estão indo bem no ano, estão conseguindo ter um bom desempenho, porque o mercado viu que o Itaú continua crescendo o seu lucro e a Natura não. A Natura não cresceu o seu lucro, ela simplesmente voltou ao patamar anterior. Ela não conseguiu crescer. O Itaú continua crescendo os seus lucros. Ele continua indo muito bem. E nesse cenário de alta de juros, gente, explicando um pouquinho mais avançado para vocês, os bancos conseguem ir muito bem. Os bancos conseguem ganhar dinheiro, tá? Então é isso, gente. Então você consegue entender o desempenho das ações. Se por acaso o Itaú tivesse indo mal, não tivesse essa perspectiva de um fluxo de caixa bom futuro, poderia estar caindo a ação. A gente tem aqui um exemplo aqui da Magalu, a Magazine Luiza, né? Muita gente, meu Deus, Magazine Luiza, vou comprar, quebrou, faliu, aquela coisa. Magazine Luiza, ela subiu. Olha o movimento que ela fez. Ela explodiu, né? Subiu, uma das maiores altas que a gente tem na bolsa. Subiu aí de 2017 a 2020, aqui 2021. Subiu bastante, uma alta explosiva. E depois devolveu tudo, tá 2,58. Tá com preço aqui do patamar de 2017 e 2018. O pessoal vai ter que entender. O que aconteceu? Olha o fluxo de caixa, olha o lucro da empresa. Lucro por ação da empresa, tá? Então a empresa cresceu muito o seu lucro por ação, subiu bastante. Voltou aqui na queda do Covid, né? Ela voltou a ter uma queda. E aí no momento de recuperação do Covid, a ação, ó, não entregou resultado, gente. A Magazine Luiza não está entregando resultado. Aí o cara vai falar: ah, minha ação caiu, por que a Magalu caiu? Porque não está entregando resultado, gente. O Itaú está lá em cima porque entregou resultado. O seu resultado foi melhor do que os passados. Ele conseguiu crescer, conseguiu ir embora, conseguiu entregar resultado. A Magalu está com resultado aqui, o lucro por ação, da época lá de 2017, 2018, que é o seu preço atual, mais ou menos. Então a empresa não entregou um bom resultado. Se a empresa não entrega o resultado, gente, o fluxo de caixa esperado diminui. Se o fluxo de caixa esperado diminui e se a taxa de retorno exigida aumenta, como o preço-alvo daquela ação cai. E é o que está acontecendo com a Magazine Luiza e várias outras varejistas. O principal culpado dessa cotação baixa, aí, dessa queda grande que teve nas varejistas, foram elas mesmas que não entregaram resultado. O resultado da Magazine Luiza foi ruim. Saiu de um lucro lá de 100 milhões para um prejuízo de 200. É isso que teve no primeiro trimestre agora em 2022. Então, as empresas, elas não estão entregando esses resultados bons. Então, o mercado baixa a sua expectativa de fluxo de caixa futuro. É isso que acontece. E aí a ação cai. Ah, ela é compra de Magalu? Não. Até ela me mostrar uma recuperação, até ela me mostrar resultado, não é para ter que comprar. Tá barata.
realmente eu acredito que a Magalu tá barato, R$ 2 aí, 2,50 tá um bom preço. Porém, a gente tem que entender que tem que voltar a mostrar resultado. Não interessa tá barata sem resultado. Então, assim, tá barata para mim porque eu acho que o seu fluxo de caixa futuro vai ser melhor do que o que está aí hoje. Só que ela precisa provar. E ela ainda não provou. O resultado foi muito ruim em 2022. Então, ela não provou nenhuma melhora ainda. Então, enquanto não provar uma melhora, não tem que ficar muito confiante. Então, olha como o preço está justificado com o que eu estou mostrando para vocês. A ação voltou para o preço aqui de 2018, aqui, 2017, onde está na mesma faixa de lucro. Aproximadamente aí, ela estava na faixa de lucro 2017, lucro por ação. Então voltou à mesma faixa e com uma taxa de retorno exigida bem maior do que a de 2017. É isso. Então, seguindo aqui, a gente tem a Via Varejo, outra varejista que sofreu bastante. Olha o lucro da Via Varejo de 2015 a 2020. O lucro por ação, ó, só caindo. A ação subiu aqui em 2017 a 2020 com o lucro péssimo, com o lucro caindo. Ela conseguiu se sustentar aqui em 2017 e 2018 o seu resultado. Então a ação teve uma valorização de 2017 a 2020, teve uma alta explosiva e depois devolveu tudo. Por que devolveu tudo? Porque ela conseguiu ter lucro, ou seja, o mercado precificou uma melhora no seu fluxo de caixa. Ela entregou aqui em 2021. Olha como ela entregou o resultado de 2021. Porém, depois veio aqui, final de 2020 ou 2022, ela não entregou mais resultado. O seu resultado está na casa aqui do ano 2016, 2017. Está na casa aqui do que foi 2019. E a gente pode ver que ela está na casa dos preços do ano 2016. Olha como casa. Olha como ela está entregando o mesmo lucro lá de 2016 e o preço está próximo. É isso. Se a empresa não entrega, vai cair, gente. Então, então eu tô com medo de investir ações, Alan, porque a minha ação pode cair. Para de comprar tranqueira, gente. Compra um Itaú, compra um Bradesco, compra uma Engie, compra uma empresa elétrica, compra coisa boa. Compra coisa que entrega valor há 10 anos. Compra empresa boa. Se você está com medo de sua empresa não entregar resultado, para de comprar tranqueira. Você não tem que ter medo de investir em bolsa, você tem que ter medo de investir em tranqueira. Tem que ter medo de investir em empresa que não entrega resultado. Empresa que está com prejuízo, aí você tem que ter medo. Aí o cara compra via varejo porque acha que a empresa vai entregar resultado a vida inteira. E varejista é complicado. É difícil entregar o resultado constante durante 20... É possível entregar, né? Existem empresas aí para provar o contrário, mas é difícil. É complicado. Então você não tem que ter medo de investir na bolsa, tem que ter medo de comprar tranqueira. Semig, olha a Semig aí, ó. Semig caiu de 2015 aqui, ó, até 2017 mais ou menos. Seu lucro também caiu, o lucro por ação aqui também caiu da Semig. O lucro da apuração dela foi recuperando aqui em 2018, 2019, 2020. Olha como ela vem crescendo os seus lucros e a empresa crescendo. Ah, Alan, por que Semig subiu? Porque está entregando resultado. Está na máxima do seu resultado dos últimos 10 anos aí. Desde 2015 que eu tenho lucro por ação, está no seu maior LPA. Ah, por que subiu? Porque está entregando o resultado. Ah, por que caiu? Porque não está entregando o resultado. O preço da ação é o seu lucro, sua expectativa de fluxo de caixa futura com a taxa exigida do mercado. Não está entregando lucro? Diminui a expectativa do fluxo de caixa. O Selic mexeu, o modo do mercado mexeu, isso aqui flutua também. Você tem que pegar empresas que têm um lucro constante. Você tem que pegar Semig, você tem que pegar Itaú, tem que pegar empresas que têm uma previsibilidade de retorno melhor. É isso que é o caso. O investidor compra muita tranqueira com o sonho que vai ganhar 200%, que vai ganhar não sei quantos por cento. Vai tomar fumo, porque vai num dia e volta no outro. Magazine Luiza subiu, ó, explodiu. Quem ganhou, ganhou. Depois veio o fumo e tomou tudo. Então o investidor compra o Magazine Luiza com certeza aqui no topo. Não compra lá embaixo, não. Então o investidor tem que procurar empresas que tenham uma constância no seu lucro, que tenham uma maior previsibilidade no seu lucro. E Semig é uma empresa dessa. Marfrig aqui. Marfrig é uma empresa, ó, que eu gosto. Eu vejo como uma das oportunidades. Por quê? Olha como a empresa não andou 2015, 16, 17, 18, 19. Começou a andar só 2019. A gente sabe porque a maioria das empresas andaram em 2019, por conta da taxa de retorno exigida ter caído. Então a gente teve uma queda de juros, junto a isso
tivemos uma taxa de retorno exigida. Então, o que aconteceu com a Marfrig? Marfrig não estava entregando resultados bons, então ela ficou de lado boa parte desse tempo. Se não aumenta o resultado, como é que vai entregar? Então, não entrega. A empresa estava tendo prejuízo, na verdade, aqui. Seus resultados começaram a melhorar em 2019 e estão com resultados crescentes. A ação caiu aí de 26 até 12 reais e olha o seu lucro lá em cima. É isso que eu procuro, gente. É isso que eu estou querendo comprar. Não é isso aqui, não. Empresa que caiu o lucro e caiu o preço junto. Eu quero empresa que caiu sem o seu lucro ter voltado. Então, uma Frig que segue caindo, tem que entender um pouquinho do negócio, entender um pouquinho do contexto. É uma exportadora, ela sofre muito com relação ao conflito por conta do aumento do preço do trigo, que é um grande insumo para a alimentação animal. Enfim, então tem as justificativas de ter baixado a expectativa de lucro da empresa. Então, sim, o cenário atual prejudicou um pouco a expectativa de lucro futuro aí da Marfrig. Por isso esse recuo. Então, o recuo é justificado pela expectativa do fluxo de caixa menor e pela taxa de retorno exigida maior. Ela caiu. Ainda assim, ela conseguiu entregar resultado. Ainda assim, ela está mantendo o seu resultado. Pode ser, e muito provavelmente será, inferior ao de 2021. Mas talvez não tão inferior de quanto o mercado está precificando. Então é isso que eu busco, gente. As empresas que conseguem manter o resultado, que tem uma perspectiva de caixa futura aí boas, e que o mercado esteja exagerando na queda, que o mercado esteja batendo demais. E Mafrig é um exemplo desses, tá? Claro que você não pode pegar isso como uma recomendação de investimento, é uma empresa para você estudar, é uma empresa para você acompanhar mais. Então vamos lá, gente. E se minha ação cair? Bom, se sua ação cair, você tem duas situações, dois pensamentos. Um, você é trader, e aí você estopa. O que é o trader? O cara que compra e vende, o cara que está especulando no mercado financeiro. Então, uma ou duas, você é trader, então você está especulando lá, está brincando no mercado financeiro. Então, tudo bem, tanto faz. Você estopa, isso é problema seu, vamos falar assim. Se está caindo, tem que estopar. Trader tem que estopar. O que é estopar? Vender a ação e cair fora. E se você é um investidor, você tem que acumular, gente. Então, assim, pare para pensar aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho aqui, ó. Pare para pensar o seguinte, eu tenho uma Frig. A minha ação caiu de 26 a 12 reais. Cara, por que eu compraria a ação a 26 e não compraria ela a 12, se os lucros estão se mantendo? Eu tenho que acumular, essa é a cabeça. Então, e se minha ação cair? Eu vou comprar mais, porque o lucro continua constante. O que está mudando aqui é a taxa exigida de retorno pelo mercado, que é influenciada pelo humor e pelo ciclo econômico. Como esse humor e ciclo econômico é muito volátil, amanhã os juros podem cair, o humor do mercado pode melhorar, eu vejo uma boa oportunidade, porque eu tenho boas expectativas para o meu fluxo de caixa futuro. É assim que se compra uma ação. E aí eu continuo aportando. Eu faço aportes, faço aportes, faço aportes e faço aportes. É assim que funciona o jogo. Então é continuar fazendo aportes. O investidor de longo prazo, ele não tem que ter uma visão de comprador de preço. Ele não compra preço. Ele é um acumulador de empresas. Então a consciência, eu tenho que acumular empresas. Eu tenho que acumular ações. E quanto mais barato, melhor. Então, o investidor hoje que tem uma visão de longo prazo, que está querendo acumular ações, ele vai comprar empresas que conseguiram entregar resultados num cenário difícil. O cenário de 2022 é um cenário difícil, é um cenário complicado, e as empresas que entregaram resultado, para mim, são as melhores empresas. Então, eu vou procurar elas e vou procurar acumular ações dela. Todo mês, compro um pouquinho. 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 Essa é a lógica. O valor vem em segurar a ação no tempo, acumular ações e receber dividendos. Se sua empresa dá lucro, gente, ela paga dividendos. Se paga dividendos, você já está abatendo aquele valor do seu investimento. Então, quem compra empresa boa, gente, está ganhando dividendos todo ano. Quem compra empresa que tem uma boa margem de segurança no seu negócio, um lucro esperado, normalmente as empresas pagam bons dividendos. Então você está acumulando ação e está recebendo dividendos. Quanto mais barato você comprar, melhor. Essa é a cabeça do investidor. Então o valor da ação está em segurar, é em comprar ação porque ela está gerando caixa hoje. Então pensa o seguinte, gente. O valor, vou repetir a frase aqui ó, e explicar para vocês. O valor vem em segurar a ação no tempo. Que é isso. Olha o resultado que a Marfrig me entregou. Cada dia que eu estou comprado nessa ação, essa empresa está vendendo carne, está exportando, está produzindo lá o gado e está vendendo carne. Está vendendo aqui no varejo a carne e está fazendo o seu negócio. Cada dia que eu estou com essa ação, está entrando caixa na empresa, está entrando lucro, está entrando receita.
O valor tem que segurar. O resultado dela vem e vem bom. Ou seja, surpreende o mercado. O resultado depois vem de novo, vem bom, surpreende o mercado. Ou seja, ganha dinheiro quem está segurando a ação o máximo de tempo. Por quê? Porque está entrando caixa, está entrando fluxo de dinheiro, está entrando aqui. E se ela tem lucro, tem resultado, ela me paga dividendos. Então o dividendo é gerado quando você segura a ação, não é quando recebe a ação, ou recebe os dividendos. Então, segurando aqui, eu estou ganhando lucro por ação, mais dividendos. Lucro por ação, mais dividendos, estou recebendo. O dividendos é uma fração do lucro por ação. Então, estou recebendo, estou recebendo, estou recebendo. E é essa acumulação de patrimônio no longo prazo que vai me dar dinheiro. Porque eu estou com uma empresa que está dando lucro, que está dando resultado, uma empresa que está com lucro por ação de 6 e que está custando 12. Olha que beleza de negócio. Então, quanto mais eu segurar essa ação, mais eu vou ganhar lucro, mais eu vou ganhar caixa. Uma hora o humor do mercado muda, vai mudar a taxa de retorno exigida e essa ação volta a subir e essa ação volta a se valorizar. Eu continuo acumulando patrimônio agora em outras empresas que vão ter uma oportunidade melhor. Então eu vou querer acumulação aqui na Via Varejo com lucro por ação negativo, não vai me gerar caixa, não vai me gerar dividendos, vai me gerar o quê? Vai me gerar dor de cabeça. É isso que vai me gerar dor de cabeça. Ah, eu vou acumular na Magazine Luiza que está caindo o seu resultado? É dor de cabeça. Ah, Alan, mas teve o cara que investiu e pegou a alta e ganhou 50%, ganhou 100%. Então você é trader. Ah, você quer ser trader? Vá lá, boa sorte, compre e venda sua ação. Eu sou um acumulador. Eu compro as ações pensando em minha aposentadoria. Eu compro as ações pensando em ter uma renda vitalícia lá na frente. Eu compro as ações pensando em ter renda passiva todo mês. É isso que eu penso com meus investimentos em ações. Então, eu estou preocupado em ações que geram caixa, que geram lucro. Muito mais preocupado do que o preço. Minha ação gera caixa, gera lucro, eu já estou olhando para ela. Não gera caixa, não gera lucro, vai ter problema lá na frente. Então a gente teve um ciclo de alta na Via Varejo porque entregou lucro. Parou de entregar, o fumo vem, fumo entra. Por quê? Porque não tem uma previsibilidade, não tem uma constância nos lucros. Olha a constância que teve a CEMIG. Depois que ela se arrumou ali, foi embora. Ah, Alan, mas é possível que fique ruim. É possível, tudo é possível na vida, né? Ninguém tem certeza, por isso que a gente diversifica. Por isso tem que ter CEMIG, tem que ter a Engie, tem que ter Eletrobras, tem que ter Itaú, tem que ter Banco do Brasil, tem que ter Bradesco, tem que ter tudo, tem que ter Copel, tem que ter tudo. Tem que diversificar em empresas que geram caixa para acumular ações nas empresas que geram caixa e nas empresas que pagam dividendos. Esse é o meu foco de investimentos, eu não complico. Então, você tem medo de investir porque você está acompanhando todo o sistema, está acompanhando toda a falácia do mercado. Ah, eu tenho medo de investir em ações, tenho medo de perder dinheiro. Claro, porque a falácia do mercado não está falando para você comprar 100 MIG e ficar tranquilo. Porque vai te dar dividendos a vida inteira aí. Tá falando para você comprar Via Varejo e ficar rico do dia para noite. Que não vai acontecer. Ninguém ficou rico. Pelo contrário, só teve gente mais pobre com essas ações. Pelo contrário, essas ações destruíram muito mais valor do que criou. É possível que daqui a 20 anos Via Varejo seja uma mega empresa. Ah, Alan, você falou mal da empresa. Hoje ela é uma porcaria. Hoje, dívida muito elevada, 10 bi de dívida, se eu não me engano, altíssimo. Seu patrimônio líquido é algo em torno de 5 bi, não gera receita, enfim. É uma empresa complicadíssima, um business difícil pra caramba. Então, pra mim, é um negócio ruim. Eu não vejo boas perspectivas para o futuro. Mas ela pode mudar. Ela pode virar uma empresa boa. E aí, Alan, você vai ficar de fora? Vou, porque eu não aposto em turnarounds. Eu não invisto em mudanças em melhoras de empresa. Eu já invisto em empresa boa. Esse que é o problema do investidor. Ele vive na expectativa daqui, ó, do fluxo de caixa esperado. Ele vive acreditando que hoje o fluxo de caixa esperado da Via é muito baixo e que a empresa vai melhorar, vai mudar e vai dar um belo fluxo de caixa. Se isso acontecer, a ação vai subir bastante. Não tenha dúvida. Se ela melhorar, se ela conseguir cuidar de sua dívida, se ela conseguir começar a lucrar, vai mudar muito. Porque foi uma mudança, né? Um turnaround que fala, né? A empresa melhorou. E aí o fluxo de caixa esperado dela aumenta muito. O mercado surpreende o mercado. Mas é muito difícil acontecer. É dificílimo acontecer. É mais fácil você esperar um fluxo de caixa melhor do Itaú, do Bradesco, da Engie, das empresas que já estão consolidadas no mercado do que esperar mudanças. Então sim, você assume um grande risco ao investir na Via Varejo, porque você está na expectativa de uma melhora. E aí você assume um grande risco. Porém, é muito mais difícil de acontecer.
E eu não sou um investidor de turnarounds, eu sou um investidor de valor. Eu gosto de acumular patrimônios, eu gosto de dividendos, eu gosto de lucro por ação, eu gosto de caixa. Então eu invisto em empresas que pagam caixa constantemente. Eu invisto em empresas que pagam dividendos constantemente. E se cair, o que acontece? Eu compro mais. Eu não tenho medo de queda, porque a minha visão está em caixa, está em fluxo de caixa, está em lucro, está em dividendo e não no preço. Se o preço cai e meu lucro continua constante, baita oportunidade. É tipo a Marfrig hoje, que para mim é uma boa oportunidade, caindo aí 50% aí da sua máxima, entregando resultado, é oportunidade para mim, porque tá entregando caixa, tá gerando fluxo de caixa positivo, tá entregando retorno, é isso que eu quero, gente. Então o investidor tá preocupado com preço, é preço, é Magalu, é Via Varejo, é cash, é bid, tá só no ferro, porque só se fala de empresa que não tem fluxo de caixa, só se fala de empresa que não dá lucro. Por isso que tem medo de perder dinheiro, porque quem compra porcaria. Quem compra coisa boa sabe que vai esperar a mudança de humor e vai ganhar dinheiro. É só continuar aportando, aportando, aportando e acumulando. Esse é o jogo. É o jogo que eu falo, é o jogo para dar certo. Então você pode investir na bolsa para tentar ganhar dinheiro na sorte ou investir para dar certo. Eu tô no caminho aqui para dar certo. Eu gosto do caminho do certo. Então, para dar sorte, deixa para quem quer jogatina. Eu quero fazer o certo. E o certo é procurar ações que geram caixa, que pagam lucro e pagam dividendos constantemente há mais de 10 anos. Quanto mais tempo a empresa for constante, melhor vai ser o investimento. Bom, pessoal, é isso. Espero ter ficado claro aqui a aula de vocês. Espero ter ajudado vocês a perder o medo de investir em ações, perder o medo de investir em bolsa e explicar que esse medo é pela forma como o mercado apresenta as coisas, é pela forma como o mercado tangibiliza a ação. Ele tangibiliza a ação por um preço. Não olhe o preço, olhe o lucro por ação, olhe o fluxo de caixa gerado, olhe o lucro líquido e vá acompanhando a sua ação. O preço pouco importa se esse fluxo de caixa continuar constante. O preço pouco importa se a empresa continuar mantendo lucro, crescendo seu lucro. O preço pouco importa. Ele vai voltar, porque é só uma questão de taxa de retorno exigida, como eu já expliquei. Então, essa aula que acho que ficou bem interessante, ficou bem legal aí, para quem está com medo de investir. Até para aquele cara que até mais corajoso conseguiu abrir um pouco a mente sobre o que é a bolsa. Bolsa é resultado das empresas e taxa de retorno esperada. É o conjunto desses dois, isso influencia nos preços. E a gente consegue escolher, que é a empresa boa. O outro depende do modo do mercado, a gente fica flutuando. Como a gente sabe que é cíclico, vai e volta, é só ter paciência e acumular, reaplicar os dividendos e ir embora. O jogo para dar certo é fácil. Difícil é acertar o próximo turnaround, a próxima Magalu. Isso é muito difícil e eu não estou jogando esse jogo. Eu estou jogando um jogo para dar certo e eu espero que meu aluno também. Não brinque com o seu futuro. Construa patrimônio para se aposentar lá na frente. Bom, então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa aula. Um abraço e até a próxima aula.